Existe uma grande chance de que uma boa parte do conteúdo que você estuda de termoquímica simplesmente não caia no Enem. E hoje eu estou aqui para evitar que você cometa esse erro. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao Química Faz Sentido. Meu nome é Matheus e aqui eu ensino como acertar no mínimo 80% das questões de Química do Enem. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva nesse momento e aproveita para deixar o seu like também. Galera, eu diria que o conteúdo de termoquímica ele é muito simbólico por vários motivos. Um deles, e talvez o mais importante, é porque ele é um conteúdo que cai muito no Enem. Então ele está entre os 3 mais cobrados, ele realmente cai com bastante frequência. Existem várias formas de contextualizar para cobrar esse conteúdo e o Enem não deixa barato, ele cobra realmente sempre que tem oportunidade o conteúdo de termoquímica. E para mim, especialmente, ele é um conteúdo que eu estava lembrando aqui enquanto estava preparando esse vídeo, que foi o primeiro vídeo que eu fiz. Na verdade, em 2 ocasiões. Eu tinha um projeto com alguns amigos meus, um professor de física, um professor de matemática, que a gente chamou de Hoje Passei. Hoje Passei, enfim, longa história, mas hoje porque a gente é da Bahia e passei porque era para vestibulares. Acabou que a gente não encaminhou tanto com o projeto, mas quando eu fui gravar a primeira aula para o Hoje Passei, eu gravei uma aula sobre termoquímica. Olha que interessante. E aí, quando eu criei o Química Faz Sentido, o primeiro vídeo que eu fiz foi de energia de ligação, que é uma parte aí do conteúdo de termoquímica. Na verdade, agora eu estou na dúvida se foi de termoquímica ou de cinética química. Mas enfim, isso é um detalhe que não faz tanta diferença pra gente não. Mas o fato é que é um conteúdo muito importante, tá, galera? Só que esse é um conteúdo que a chance de você estar estudando da forma errada para o Enem é muito alta. Eu digo isso com base no que eu já conversei com vários alunos, no que eu vi sendo ensinado em vários cursinhos, e no senso comum também. É muito comum quando eu chego na aula de termoquímica com meus alunos eu perguntar: o que é que vocês acham que realmente cai de termoquímica no Enem? E normalmente todo mundo erra. Todo mundo erra. Enfim, então é um conteúdo que, poxa, velho, a galera acha que uma coisa cai muito e às vezes quase não cai, e coisas que caem pra caramba, na verdade o aluno ele acha que não tá caindo. Então isso pode ser muito cruel. E termoquímica vai ser muito bom para falar sobre isso. Inclusive aqui, galerinha, essa sacada que eu vou dar para termoquímica que serve como exemplo para outros conteúdos também, sabe? Termoquímica ele é muito forte nisso, de ter uma parte que cai muito, a parte que cai muito pouco, mas isso se aplica também a vários conteúdos. Porque é uma coisa que o aluno não percebe, galera, que quando eu falo assim, termoquímica cai muito, o aluno acha que tem que estudar tudo de termoquímica. Só que dentro do conteúdo de termoquímica vão ter coisas que vão cair com frequência e coisas que praticamente não caem. Então, mesmo para assuntos, gente, que caem com muita frequência, você precisa focar no mais importante, olhando para os tópicos mais cobrados em cada um dos conteúdos. Eu poderia dar 1000 exemplos disso. Hoje eu quero mostrar isso para você dentro de termoquímica. Mas eu quero que gire aí essa curiosidade de você de pensar mais sobre esse assunto. Sobre quando você filtra os conteúdos que você vai estudar, porque você já sabe, se você me acompanha há mais tempo, que não dá para aprender tudo de tudo, que você tem que focar no mais importante. Você já sabendo disso, então você não pode só filtrar os conteúdos mais importantes. Você também tem que dedicar maior atenção aos tópicos mais importantes dos conteúdos mais importantes. Isso faz toda a diferença. Esse é um dos principais diferenciais do método Química Enem 80+. Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui agora quais são os tópicos quando eu ensino termoquímica, para você ter uma noção aqui de quais são os mais importantes. Eu vou querer fazer um teste com vocês, tá? Então é muito importante que você participe aqui dessa aula, dizendo o que seria a sua impressão inicial, o que vai ser de surpreendente aqui para você, tá bom? Então, é claro, é bom deixar aqui claro também que essa é a minha forma de explicar termoquímica. Eu divido em 5 tópicos, outros professores podem colocar em mais ou menos tópicos, isso vai de professor para professor, tá bom? Mas enfim, o conteúdo de termoquímica eu coloco nos seguintes tópicos, olha só. Química. Primeiro tópico, a gente fala sobre a classificação dos processos. Classificação dos processos. Aqui, galera, basicamente é o momento em que eu diferencio com a galera o processo endotérmico e o processo exotérmico, tá bom? Então eu falo sobre um que absorve energia, o outro está liberando energia, um ΔH é positivo, outro ΔH é negativo, uma temperatura do sistema aumenta, outra temperatura do sistema diminui,
Um gráfico é de um jeito, outro gráfico é de outro jeito, a equação é assim, assado, enfim. Então aqui a gente diferencia esses processos e dá aqui alguns exemplos disso aqui, tá? Eu falo classificação dos processos e não das reações, porque o conceito de endotérmico e exotérmico serve também para processos físicos. Então, por exemplo, o processo de fusão da água indo do sólido para o líquido, é um processo físico, é endotérmico, envolve absorção de energia. Então eu prefiro o termo processos do que reações aqui por conta disso, tá bom? O segundo tópico, galera, eu falo sobre as reações de combustão. Reações de combustão. Eu sei que muita gente não fala muito sobre isso, acaba sendo uma coisa meio que periférica no assunto, é como se fosse um exemplo, mas eu gosto de colocar uma parte da aula para falar sobre a reação de combustão. E aí diferenciar a combustão completa e incompleta, falar sobre a diferença da produção de gás carbônico e monóxido de carbono, falar sobre o balanceamento dessas equações e depois entrar na parte de cálculo, né? Na parte de falar aí um pouquinho sobre a energia produzida por mol, por grama e por volume. E também aqui, eu esqueci de comentar, né? Eu também falo um pouquinho sobre os melhores combustíveis, né? Comparação, etanol, biodiesel, não sei o quê, quais as vantagens, desvantagens, etc e tal. Tá certo? Os 3 conteúdos da sequência aqui, os 3 tópicos na sequência, são os que normalmente os alunos eles associam mais quando fala de termoquímica. Que conteúdos são esses? Olha só. Energia de ligação. Energia de ligação. Lei de Hess. E, por fim, energia de formação. O que eu coloquei aqui como energia de ligação ou de formação, talvez no seu livro, no seu cursinho, chame de entalpia de ligação e entalpia de formação, tá? O fato, galerinha, é que normalmente essas 3 partes acabam saltando mais aos olhos dos alunos. E será que isso está certo? Será que isso está errado? Eu queria que você pensasse um pouquinho aqui. Se você fosse para responder aqui agora, qual é a parte mais cobrada do Enem? Qual desses 5 conteúdos você acha que cai mais? E aí eu quero que você pense isso, porque depois você vai comentar aqui se você acertou ou não, tá bom? A parte de longe mais cobrada é a parte do tópico 2, reações de combustão. Nossa, o Enem cobra disso aqui demais, assim. Eu vou dizer assim que de umas 30 questões que o Enem já cobrou de termoquímica, umas 20 deve ser sobre combustão. Então aí pelo menos 2/3 das questões, provavelmente um pouco mais, é somente sobre o tópico 2. Lei de Hess também aparece com alguma frequência, então vou botar aqui que já caiu umas 5 questões disso, mais ou menos. Aí, sei lá, 10% das questões deve ser disso aí, talvez um pouquinho menos, de 5 a 10%. A parte de saber se o processo é endotérmico ou exotérmico caiu umas 2 vezes. E pasmem, energia de ligação caiu uma única vez no Enem. Energia de formação, simplesmente, close aqui, nunca caiu no Enem. Estou falando daqui de uma das partes que o aluno ele mais se dedica, saber aí que é entalpia de formação. Inclusive tem uma fórmula que você usa só para entalpia de formação, que é assim, ó, ΔH é igual a ΔH ao somatório ΔH padrão de formação do produto menos somatório ΔH padrão de formação dos reagentes. E é muito comum, galera, o aluno chegar na prova do Enem só sabendo isso aqui. Ele acha que termoquímica é isso aqui, essa fórmula. Produto menos reagente. Sabe quantas vezes isso aqui caiu no Enem? 0 vezes. Bizarro, né? E às vezes uma coisa que cai com muito mais frequência, o aluno ele simplesmente não percebe que cai com mais frequência. Eu quero te falar exatamente como você pode usar isso aqui a seu favor. Galera, então é o seguinte, ó. Por que eu tô te falando isso aqui? Porque eu quero que você comece a pensar que você precisa assistir aulas que foquem naquilo que é mais importante. Você precisa dedicar maior atenção ao quê? Saber reações de combustão. Porque isso tem, sei lá, 20 vezes mais chance de cair do que energia de ligação, por exemplo, que caiu a única vez. Quando você for fazer questões, por que tem que ser questões do Enem? Porque às vezes você pega um módulo com questões de termoquímica, questões até muito boas, mas que botam lá 5 questões de cada e você sabe tanto de formação quanto de combustão e formação nunca caiu. Não, faça 10 vezes mais de combustão do que de formação. É o que faz mais sentido.
O seu estudo precisa ser direcionado para aquilo que realmente mais cai. Isso é muito importante, galera, porque isso pode tirar um peso de suas costas. O planejamento opressor, que você dedica ao mesmo tempo para estudar tudo, e você acha que tem que aprender tudo de tudo, ele é muito cruel, porque você falta uma aula e tá com isso aqui de matéria acumulada, ó, aí sua vida vira um inferno. Você não consegue mais ver os próximos conteúdos que tem empacado nos anteriores, aí você perde mais uma aula, tá com dor de cabeça hoje, procrastinou, foi assistir o filme, foi pro aniversário. E aí? O fato, galera, é o seguinte, se você sabe que você atrasou uma aula ali, por exemplo, pô, sei lá, eu perdi a aula de termoquímica hoje por fator X. Você tá atrasado na matéria, você vai ver termoquímica, mas você sabe que pode ser uma opção para você. Ver o tópico 1, 2 e 4, e o 3 e o 5, você não vai assistir essa parte da aula. Tô falando de uma aula gravada, tá, gente? É que você consegue ter esse critério. Isso é o mesmo quando você perde um conteúdo, às vezes, pô, se for um conteúdo caso quase não cai, se você faltou aquilo ali, você pode pular aquilo ali. Pô, professor, mas se cai exatamente isso aqui, que eu pulei. Calma que eu vou falar sobre isso. Mas o mais importante é você entender que você não vai aprender tudo de tudo. É normal que no planejamento você fure alguns dias de estudo, que você perca alguma aula e alguma coisa que você não aprenda rapidamente, você precisa dedicar mais tempo a um assunto. E aí saber o que é mais importante te ajuda nisso. Porque se você sabe que não vai conseguir aprender tudo de tudo, você garante o quê? Que vai aprender aquilo que é mais importante, aquilo que é mais cobrado e aquilo que é mais fácil. Inclusive tem um vídeo aqui no canal só para falar sobre isso, tá certo? Que é o vídeo aqui que eu vou deixar aqui no botão aqui em cima, se eu lembrar, falando um pouquinho sobre a TRI, tá certo? Mas o fato, galera, olha só, é que você pode estar se perguntando, tá, prof, mas se por acaso cair exatamente a questão do assunto que eu não estudei porque não era o mais importante? Então assim, galera, só para você ter ideia, né? Em 2019, na segunda aplicação, aquela que é chamada de PPL, que é para as pessoas que estão privadas de liberdade, caiu a primeira questão e única de energia de ligação. Aí talvez alguém diga, tá vendo, professor, se eu não tivesse estudado tudo de tudo, eu não saberia essa questão. Só que aí vão alguns detalhes aqui, tá? Porque o que eu proponho para você não é que você só estude o mais importante, mas é que você se garanta no mais importante, para depois ir para as próximas etapas. Ou seja, no momento em que você está no nível 3 de reações de combustão, e aqui tem outros vídeos aqui no canal falando sobre o que seria esse nível 3, mas quando você está no ponto que você está pronto naquele assunto, na parte de combustão, aí você começa a pensar nos assuntos menos cobrados. Porque o grande problema para mim é se você sacrificar aprender efetivamente reação de combustão por causa de algo que a chance de aparecer é muito pequena. Que em mais de 20 provas do Enem de 2009 para cá caiu uma única vez ou nenhuma vez. E aí cai combustão como sempre cai e você não aprendeu de forma eficaz porque você estava com medo de cair ligação e você focou nas duas coisas e não aprendeu nenhum nem outro. Então, o que eu proponho sempre é que você tenha aí um planejamento, uma estratégia em que você consiga aprender bem aquilo que é mais fácil e aquilo que é mais cobrado. E você vai ver de forma secundária os conteúdos mais difíceis e menos cobrados. Porque assim, ó, vamos pensar que cai uma questão de algo que nunca caiu no Enem e que você acabou não estudando porque não foi prioridade. Existem duas possibilidades. Vamos pensar que caia algo que nunca caiu e caia uma questão difícil. Por exemplo, 2022 agora o Enem cobrou uma questão, foi a primeira questão da prova amarela, eu acho, de natureza, acho que foi a questão 91, 92, primeira de química. E mostrava lá os aminoácidos e falava sobre o pKa. Para mim era uma questão que o conceito de pKa ele era importante. Só que pKa até então nunca tinha caído no Enem. E era uma questão muito difícil. É um consenso dos professores que foi a questão mais difícil da prova de Química de 2022. Então, se você erra essa questão, não é um problema porque todo mundo errou. E se todo mundo errou, isso não vai afetar sua nota. Pela TRI, isso atrapalha muito pouco na sua coerência. Você pode se dar o luxo de perder aquela questão, porque caía muito pouco, a chance de cair ela era muito baixa, não caiu em nenhum outro ano, e dessa vez que caiu, caiu muito difícil. Ah, professor, e se cair ela e cair ela fácil? Aí que estaria o problema. O problema é se cai a questão de que você não estudou e cai uma questão fácil. Mas aí existe a solução para esse problema. Os conteúdos menos cobrados, idealmente, não é que você não vai estudar eles, mas vai estudar com menos intensidade.
Por isso eu falo, coloque maior intensidade no mais importante, não estude só o mais importante. Ou seja, você vai assistir aula de energia de ligação, você vai fazer questões de energia de ligação, mas vai fazer uma aula mais resumida, uma aula ali que seja um pouco mais direto ao ponto, vai fazer menos questões, porque você vai colocar mais do seu tempo em reações de combustão, porque é o que realmente cai ano após ano. E com essa base aí de energia de ligação, com esse contato que vai ser um pouco menor do que o contato que você teve com combustão, se cai aquela questão de forma surpreendente e é uma questão fácil, adivinha? Você acertou a questão. Porque a base que você tem, ela é suficiente para você acertar mesmo aquela questão. Então é por isso que focar no mais importante realmente é algo que funciona e que você precisa aplicar no seu método de estudo. E olha só, o que eu falei para a termoquímica aqui serve para todos os conteúdos. Não adianta só focar no conteúdo mais importante, você também tem que ter atenção nos tópicos mais importantes de cada um dos conteúdos. Me fala aí, você gostou desse vídeo? Você já sabia aí qual era a parte mais cobrada aí do Enem de termoquímica? Ou isso te surpreendeu? Diga isso aí nos comentários e comenta, quem sabe, aí um conteúdo que eu possa fazer essa mesma análise destrinchada para te dar esse direcionamento. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like também e compartilhar com essa galera. A gente se vê no próximo encontro, um grande beijo e até mais!